A República de Platão, parte 7. Sócrates, que seja. Agora, se afirmássemos que descobrimos o que é o homem justo, a cidade justa, e em que consiste a justiça, e na outra, creio que não nos enganaríamos em demasia. Glauco, por certo que não, Sócrates. Sócrates, vamos então afirmá-lo. Glauco, sim, Sócrates, certo. Resta-nos, julgo eu, analisar a injustiça. Glauco, claro que sim. Sócrates, pode a injustiça ser outra coisa que não uma sublevação dos três elementos da alma, uma confusão, uma usurpação das suas respectivas tarefas, a revolta de uma parte contra o todo para conquistar uma autoridade a qual não tem direito, visto que a sua natureza a destina a obedecer àquela que foi gerada para governar? E daí afirmamos nós, e dessa perturbação e dessa desordem que se origina a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, enfim, todos os vícios. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e dado que conhecemos a natureza da injustiça e da justiça, já percebemos com clareza em que consistem a ação injusta e a ação justa. Glauco, como assim? Sócrates, porque elas se diferem das coisas sãs e das nocivas. O que estas significam para o corpo, elas significam para a alma. Glauco, em que sentido? Sócrates, as coisas sãs engendram a saúde e as nocivas a enfermidade. Glauco, assim é. Sócrates, da mesma forma, as ações justas não originam injustiça e as injustas não originam justiça. Glauco, sim. Sócrates, engendrar a saúde é estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos do corpo. Engendrar a doença é permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza. Glauco, isso está claro. Sócrates, pela mesma razão, engendrar a justiça não significa estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos da alma. Engendrar a injustiça não significa permitir-lhes comandar ou ser comandado um pelo outro ao arrepio da natureza. Glauco, sem dúvida. Sócrates, consequentemente, a virtude significa, julgo eu, saúde, beleza, boa disposição de ânimo, alegria, e o vício, ao contrário, significa doença, feiura, fraqueza e tristeza. Glauco, assim é. Sócrates, mas as boas ações não levam à virtude e as más ao vício? Glauco, sim, necessariamente. Sócrates, esta análise seria de fato ridícula. No entanto, uma vez que alcançamos um ponto de onde podemos divisar com maior clareza que essa é a verdade, não devemos desanimar. Glauco, não, por Zeus, Sócrates, jamais devemos desanimar. Sócrates, aproxima-te, pois, para descobrir sob quantas formas se apresenta o vício, que nos leva à ruína, e a justiça, que nos leva à felicidade, ao menos aquelas que, em meu julgamento, merecem a nossa atenção. Glauco, estou a seguir-te o raciocínio, mostre-as. Sócrates, muito bem. Olhando as coisas do ponto de observação em que nos encontramos, pois foi aqui que a discussão nos trouxe, parece-me que existe uma única forma da virtude e que as formas do vício são também algumas, embora apenas 4 mereçam ser aqui analisadas. Glauco, o que queres dizer, Sócrates? Sócrates, que talvez existam tantas espécies de almas quantas forem as diversas formas de governo. Glauco, e quantas são? Sócrates, 5 espécies de formas de governo e 5 espécies de almas. Glauco, indica-as então. Sócrates, a forma de governo que nós expusemos é uma delas, apesar de que seja possível designá-la por 2 nomes.
Pois, se entre os magistrados há um homem que se sobrepõe aos outros, chamamos esta forma de monarquia. Se a autoridade é compartilhada por vários homens, chamamos de aristocracia. Glauco, exatamente. Sócrates, mesmo assim, afirmo que se trata de uma única espécie de constituição, pois quer o mando esteja nas mãos de um só homem, quer nas de vários, isto não altera as leis fundamentais da cidade, se estiverem vigorando os princípios de educação e de instrução que nós descrevemos. Glauco, totalmente coerente. Sócrates, reparo, pois, uma tal forma de governo boa e correta, tanto para a cidade como para o homem, e julgo as outras más e defeituosas, se aquela for correta, que obtivem a administração das cidades, quer a organização do caráter no indivíduo. Estas formas de governo são representativas de 4 modalidades de vícios. Bom, aqui tem umas palavras que estão escritas errado aqui, como eu estou lendo assim direto, né? Às vezes eu leio a palavra, uma palavra sem sentido. Às vezes tem algumas palavras que eu livro digital, né? Então as letras em cima da outra. Então acontece que às vezes fica uma palavra sem sentido. É isso. Glauco, de quais? Eu ia apresentá-las pela ordem em que acredito que se formam umas das outras, quando Polemarco, que se encontrava sentado atrás de Adimanto, agarrou este último pelo ombro, puxou-o pela túnica e, inclinando-se, falou-lhe em voz baixa algumas palavras, das quais só foi possível ouvir o seguinte: Polemarco, vamos permitir que ele prossiga? Adimanto, de jeito nenhum. Sócrates, a quem vós não quereis permitir que prossiga? Adimanto, só pode ser a ti. Sócrates, e por que motivo? Adimanto, porque está a nos parecer que tu perdes o ânimo, ocultando-nos uma parte importante do assunto, para não seres obrigado a estudá-la, e que imaginas poder escapar-nos dizendo levianamente que, a respeito das mulheres e das crianças, todos julgariam evidente que houvesse comunidade entre os amigos. Sócrates, por acaso, eu não o disse, e com razão, Adimanto? Adimanto, sim, certamente, mas essa razão, como todo o resto, necessita de explicações. Que caráter terá essa comunidade? Pois há muitas possíveis, e necessário é esclarecer qual é aquela a que te queres referir, Sócrates. Faz muito tempo que aguardamos que nos fales acerca da procriação dos filhos, como se processará e como, após o nascimento deles, eles deverão ser educados, e que explique sobre a comunidade das mulheres e das crianças a que te referes, porque estamos convencidos de que a resolução que será tomada a esse respeito acarretará importantes consequências. Agora, que passas a examinar outra forma de governo sem nos teres esclarecido satisfatoriamente sobre estas questões, decidimos não te deixar prosseguir antes que tenhas explicado tudo isto, da mesma forma que procedeste com os outros assuntos. Glauco, eu também estou de acordo com eles. Trasímaco, como vês, Sócrates, é uma decisão unânime. Sócrates, que discussão pretendeis levantar novamente a respeito do governo, como se ainda estivéssemos no início? Considera-me satisfeito havê-lo terminado, feliz por vós estar satisfeito com o que eu disse há pouco. Ao levantardes essas questões, desconheceis que grande número de discussões incitais. Eu percebi isso e o evitei a instantes, temendo que fosse causar grandes embaraços. Trasímaco. Crês, então, Sócrates, que estes jovens vieram aqui para derreter ouro e não para discutir assuntos relevantes? Sócrates, certamente que para discutirem assuntos relevantes, mas de duração limitada. Glauco, para homens sensatos, tais discussões podem durar a vida inteira, Sócrates, mas não te preocupes conosco,
nem te canses de responder às nossas indagações da forma que mais te aprouver, e de nos dizer que gênero de comunidade será estabelecido entre os nossos guardiães no que concerne as crianças e as mulheres, e que educação será ministrada à infância durante o período que vai do nascimento à educação propriamente dita. Tarefa esta que a mim parece a mais difícil de todas. Procurar mostrar-nos como é necessário agir. Sócrates, eis aqui uma questão bastante difícil, meu bom amigo Glauco, pois este assunto comporta muito mais inverossimilhanças do que aquelas de que já tratamos. O nosso projeto será por todos considerado irrealizável e, mesmo supondo-se que venha a se realizar, não tão perfeitamente quanto possível, continuarão a duvidar da sua superioridade. Nota: a expressão derreter ouro refere-se a um provérbio a respeito dos que negligenciavam um dever de se dedicar a alguma ocupação inútil, porém atraente. Por isso, hesitei em abordá-lo, Glauco, meu caro amigo, temendo que o que eu dissesse pudesse parecer uma vã aspiração. Glauco, não hesiteis. Ouvir-te-ão pessoas que não são nem tolas, nem incrédulas, nem maldosas. Sócrates, o excelente amigo, falas assim para me tranquilizares? Glauco, certamente. Sócrates, pois tuas palavras me causam efeito diametralmente oposto. Se eu falasse com conhecimento de causa, o teu estímulo ser-me-ia útil. Com efeito, abordar assuntos de tão grande importância e que nos preocupam diante de pessoas sensatas e amigas, só pode ser feito com segurança e confiança, quando se conhece a verdade. Mas falar, quando não se possui tanta confiança, como acontece comigo neste instante, é assustador e perigoso, não porque possa causar o riso em vós. Este temor seria infantil, mas porque, se eu me afastar da verdade, arrastarei os amigos na queda, induzindo-vos a erro num caso da mais alta importância. Por isso, inclino-me diante de Adrastea, Glauco, devido ao que vou dizer. Em minha opinião, aquele que mata alguém acidentalmente comete um crime menor do que aquele que induz alguém a erro a respeito de belas, boas e justas leis. Além do mais, é preferível correr esse risco entre inimigos do que entre amigos. Glauco, se viermos a sofrer algum prejuízo por causa da discussão, Sócrates, será por nós absolvido do crime, do engano, de que formos vítimas. Por isso, arma-te de coragem e fala. Sócrates, não resta dúvida de que réu absolvido é inocente nos termos da lei. É então natural que, se assim é, em tal caso, também o seja neste. Glauco, exatamente por isso. Fala, Sócrates. Sócrates, precisamos voltar atrás e dizer o que talvez eu devesse ter dito na ocasião apropriada. Contudo, talvez seja conveniente que, depois de havermos determinado com precisão o papel dos homens, determinemos agora o das mulheres, principalmente por ser isto que desejas. Para homens, por natureza e educação, tais como o devemos, não existe, julgo eu, posse e uso legítimo dos filhos e das mulheres, senão pelo caminho em que os orientamos no início, pois, de certa maneira, procuramos fazer deles os guardiões de um rebanho. Nota: Adastreia, deusa grega da justiça. Glauco, concordo, Sócrates. Sócrates, prossigamos então com esta ideia. Conceda-nos a respeito da procriação e da educação regras específicas e depois vejamos se o resultado foi satisfatório ou não. Glauco, como?
Sócrates, da seguinte maneira: somos da opinião de que as fêmeas dos cães devem cooperar com os machos na atividade da guarda, da caça e em todo o resto, ou que devem permanecer no canil, incapazes de realizar outra coisa, porque dão à luz e alimentam os filhotes, enquanto os machos trabalham e assumem toda a responsabilidade do rebanho. Glauco, somos da opinião de que devem fazer tudo em comum, com a ressalva de que, para as tarefas que deles esperamos, consideremos as fêmeas mais fracas e os machos mais fortes. Sócrates, mas é possível exigir de um animal os mesmos trabalhos exigidos de outro, se ele não tiver sido alimentado e criado da mesma forma? Glauco, é impossível, naturalmente. Sócrates, logo, se exigirmos das mulheres os mesmos serviços que dos homens, precisamos fornecer-lhes o mesmo tipo de educação. Glauco, com certeza. Sócrates, nós ensinamos música e ginástica aos homens. Glauco, é verdade. Sócrates, consequentemente, deve-se ensinar estas duas artes às mulheres e também o que concerne à guerra e exigir-lhes os mesmos desempenhos. Glauco, isso é decorrência do que estás dizendo. Sócrates, é possível, porém, que, no que diz respeito ao uso transmitido, várias dessas coisas pareçam ridículas, se passarmos da palavra à ação. Glauco, certamente. Sócrates, e qual tu julgas mais ridícula? Com certeza é o fato de as mulheres se exercitarem nuas nos ginásios, junto com os homens, e não apenas as jovens, mas também as velhas, da mesma forma que esses velhos enrugados e de aspecto pouco agradável que continuam com seus exercícios de ginástica. Glauco, por Zeus, seria por demais ridículo, ao menos de acordo com os nossos costumes. Sócrates, no entanto, já que estamos discutindo isso, não devemos temer o riso dos gracejadores, que falam mal de tudo e todos, quando houver uma tal mudança no que concerne aos exercícios do corpo, à música e, principalmente, ao porte das armas e à equitação. Glauco, tem razão. Sócrates, então, visto que já entramos no assunto, precisamos avançar até as dificuldades que a lei apresenta, após termos pedido aos gracejadores que renunciam ao seu papel e sejam sérios, e lhes termos lembrado que não está distante o tempo em que os gregos acreditavam, como ainda acredita a maioria dos bárbaros, que a visão de um homem nu é um espetáculo vergonhoso e ridículo, e que, quando os exércitos de ginástica foram praticados pela primeira vez pelos atenienses, depois de Lacedômonios, foram praticados pela primeira vez pelos atenienses, depois pelos lacedônios, os cidadãos de então tiveram, as palavras estão encavaladas aqui, as letras, tá complicado. Os cidadãos e então tiveram a oportunidade de zombar de tudo isto. Não crês? Glauco, sim, creio. Sócrates, mas quando lhes pareceu que era mais conveniente estar nu do que vestido, ao praticar todos esses exercícios, o que lhes parecia ridículo na nudez foi eliminado pela razão que acabava de descobrir onde estava o melhor, e isso provou como é insensato aquele que julga ridícula outra coisa que não seja o mal, que tenta excitar o riso, tomando para objeto das suas zombarias outro espetáculo que não seja a loucura e a perversidade, ou que busque, com seriedade, um objetivo de beleza que seja diferente do bem. Glauco, nada mais certo. Sócrates, mas não precisamos começar por reconhecer a possibilidade ou não do nosso projeto e permitir a quem quiser, homem zombeteiro ou sisudo, que ponha em discussão se, na raça humana, a fêmea é capaz de realizar todos os trabalhos do macho, ou nenhum, ou então alguns, e não outros, e perguntar a qual destas classes pertence às atividades da guerra. Um tão belo início não nos levaria à mais bela das conclusões? Glauco, evidentemente que sim. Sócrates, queres que sejamos
nós a iniciar a discussão a fim de não sitiar uma fortaleza deserta? Glauco, nada nos impede. Sócrates, falemos então como falariam os nossos adversários. Ó Sócrates e Glauco, não é necessário que outros vos façam objeções. Efetivamente, vós mesmos admitistes, ao lançar os alicerces da vossa cidade, que cada um devia dedicar-se apenas a uma única tarefa, diferente, de acordo com a sua natureza. Glauco, com certeza. Sócrates, então não estareis agora enganados e não caireis em contradição ao afirmardes que homens e mulheres devem desempenhar as mesmas tarefas, embora tenham naturezas bem diferentes. Poderás, meu grande amigo, responder alguma coisa a isto? Glauco, assim, de repente, não é fácil, mas terei de te pedir que esclareças também o significado, qualquer que seja, da nossa tese. Sócrates, essas dificuldades, Glauco, e muitas outras semelhantes, eu as previa há muito tempo. Era por isso que hesitava em abordar a lei a respeito da posse e da educação das mulheres e das crianças. Glauco, por Zeus, não é coisa fácil. Sócrates, claro que não, mas na verdade um homem pode cair numa piscina ou no mar, embora nem por isso deixe de nadar. Glauco, sem dúvida. Sócrates, nós também devemos nadar e tentar sair incólumes da discussão, fortalecido pela esperança de que talvez encontremos um golfinho para nos carregar ou um outro meio de salvação. Glauco, assim parece. Sócrates, vejamos então se encontramos uma saída. Concordamos em que uma diferença de natureza acarreta uma diferença de funções e também que a natureza da mulher difere da do homem. E agora pretendemos que naturezas diferentes devem desempenhar as mesmas funções. Não é disto que nos acusam? Glauco, sim, é. Sócrates, na verdade, Glauco, a arte da controvérsia tem um maravilhoso poder. Glauco, por quê? Sócrates, porque muitas pessoas se deixam levar por ela e julgam raciocinar quando questionam. Isto por serem incapazes de analisar o seu tema nos seus diferentes aspectos. Tiram-lhe contradições aparentes, agarrando-se apenas às palavras e utilizam-se da contestação e não da dialética. Glauco, de fato, é como agem muitas pessoas, Sócrates. Será o nosso caso na presente questão? Sócrates, exatamente, corremos o risco de, sem o querermos, termos sido levados pela argumentação. Glauco, como assim? Sócrates, insistimos em dizer que naturezas diferentes não devem ter os mesmos empregos, ao passo que, de forma alguma, analisamos de que espécie de natureza diferente e de natureza própria se trata, nem sob que relação as diferenciávamos, quando atribuímos às naturezas diferentes funções diferentes e às naturezas próprias funções idênticas. Glauco, realmente não analisamos. Sócrates, portanto, podemos indagar se a natureza dos calvos e dos cabeludos são idênticas e depois de termos concluído que são opostas, proibir os cabeludos de exercerem o ofício de sapateiro, no caso de os calvos o exercerem, e, reciprocamente, aplicar a mesma proibição aos calvos, se forem os cabeludos a exercê-lo. Glauco, isto seria ridículo. Sócrates, sim, mas seria ridículo por uma razão diferente. Na exposição do nosso princípio, não pensávamos em naturezas absolutamente idênticas ou diferentes. Não considerávamos senão essa forma de diferença ou de identidade que se refere aos empregos em si mesmos. Afirmávamos, por exemplo, que o médico e o homem com aptidão para a medicina possuem a mesma natureza, não é verdade? Glauco, é verdade. Sócrates, e que um médico e um carpinteiro possuem natureza diferente. Glauco, exato. Sócrates, logo se chegarmos à conclusão de que os dois sexos diferem entre si quanto à sua aptidão para determinada função, diremos que se deve atribuir essa função a um ou a outro.
porém a diferença consiste apenas no fato de ser a fêmea a parir e não o macho. Não admitiremos, por isso, como demonstrado, que a mulher difere do homem na relação que nos ocupa e continuaremos a pensar que os guerreiros e as suas mulheres devem exercer as mesmas atividades. Glauco, e não estaremos equivocados. Sócrates, depois disso, pediremos ao nosso opositor que nos ensine qual é a atividade relativamente ao serviço da cidade, para cujo exercício a natureza da mulher difere da do homem. Glauco, concordo com esse pedido. Sócrates, é possível que nos digam, como tu fizeste há pouco, que não é fácil responder imediatamente, de modo satisfatório, mas que depois de um exame não é difícil. Glauco, sim, é possível. Sócrates, então pretendes que peçamos ao nosso opositor que nos acompanhe enquanto tentamos provar-lhe que não existe nenhum emprego exclusivo da mulher no que concerne a administração da cidade? Glauco, com certeza. Sócrates, então perguntar-lhe-emos, quando declaras que um homem é habilitado para uma coisa e outro inabilitado, queres dizer que o primeiro a aprende facilmente, o segundo com dificuldade, que um, depois de um breve estudo, leva as suas descobertas muito além do que aprendeu, enquanto o outro, com muito estudo e aplicação, nem ao menos salvo o saber recebido, que o primeiro, as disposições do corpo favorecem o espírito e no segundo prejudicam. Existem outros sinais, além destes, que te permitam distinguir o homem habilitado para seja o que for daquele que não é habilitado? Glauco, ninguém afirmará que existem outros. Sócrates, tens conhecimento de alguma atividade humana em que os homens não sobrepujem as mulheres? Entenderemos o nosso discurso mencionando a tecelagem, a confeitaria e a cozinha, trabalhos que parecem apropriados às mulheres, e em que a inferioridade dos homens é altamente ridícula. Glauco, estás certo ao afirmares que em tudo os homens sobrepujam as mulheres. No entanto, muitas mulheres são superiores a muitos homens em muitas atividades. Porém, em geral, é como dizes. Sócrates, consequentemente, meu amigo, não há nenhuma atividade que... A palavra está ilegível aqui. Conseme a administração da cidade que seja própria da mulher enquanto mulher ou do homem enquanto homem. Ao contrário, as aptidões naturais estão igualmente distribuídas pelos dois sexos e é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe em todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca do que o homem. Glauco, perfeitamente. Sócrates, concederemos então todas as atividades aos homens e nenhum às mulheres? Glauco, como fazer isso? Sócrates, mas existem mulheres que têm uma disposição inata para a medicina ou para a música e outras que não têm. Glauco, com certeza. Sócrates, e não existem as que possuem uma disposição inata para a ginástica e para a guerra e outras que não apreciam nem a guerra nem a ginástica? Glauco, creio que sim. Sócrates, muito bem. Não existem mulheres que amam e outras que odeiam a sabedoria? Não existem algumas que são ardorosas e outras sem ardor? Glauco, sim, existem. Sócrates, logo existem mulheres que são aptas para a guerra e outras que não são. Ora, não escolhemos homens dessa natureza para torná-los nossos guerreiros? Glauco, sim, escolhemos. Sócrates, portanto, a mulher e o homem possuem a mesma natureza no que concerne a sua aptidão para proteger a cidade, sem esquecer que a mulher é mais fraca e o homem mais forte. Glauco, assim parece. Sócrates, consequentemente, temos de escolher mulheres semelhantes aos nossos guerreiros, que viverão com eles e com eles protegerão a cidade, visto que são capazes disso e as suas naturezas são semelhantes. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não se devem atribuir as mesmas atividades às mesmas naturezas? Glauco, sim. Sócrates, percebemos então
que o caminho percorrido nos reconduz ao ponto de partida e concluímos que não é contrário à natureza sujeitar as mulheres dos nossos guerreiros à música e à ginástica. Glauco, perfeitamente. Sócrates, dessa maneira, a lei que estabelecemos não é nem impossível nem um desejo vão, visto que está de acordo com a natureza. Muito pelo contrário, são as normas atualmente estabelecidas que vão de encontro à natureza. Glauco, é o que parece. Sócrates, mas não decidimos analisar se a nossa instituição era possível e desejável? Glauco, sim, decidimos. Sócrates, ora, concluímos que é possível. Glauco, concluímos. Sócrates, em seguida, precisamos nos convencer de que é desejável. Glauco, evidentemente. Sócrates, a educação que formará as mulheres para o exercício da guerra não será diferente da que forma os homens, não é mesmo? Principalmente se seu objetivo for cultivar naturezas idênticas. Glauco, não será diferente. Sócrates, muito bem. Qual é a tua opinião sobre isto? Glauco, sobre o quê? Sócrates, admites que um homem pode ser melhor e outro pior, ou considera-os todos iguais? Glauco, de forma alguma os considero iguais. Sócrates, e na cidade que fundamos, quais são, na tua opinião, os melhores? Os guerreiros que receberam a educação por nós descrita ou os sapateiros que foram instruídos na arte do calçado? Glauco, a tua pergunta é ridícula. Sócrates, mas os guerreiros não formam a elite dos cidadãos? Glauco, formam. Sócrates, e as guerreiras não serão a elite das mulheres? Glauco, sim, também. Sócrates, e existe para uma cidade coisa mais valiosa do que possuir os melhores homens e as melhores mulheres? Glauco, não. Sócrates, mas isso não será o resultado da música e da ginástica aplicadas da forma que estipulamos? Glauco, sem dúvida. Sócrates, isto significa que estabelecemos uma lei não apenas possível, mas também desejável para a cidade. Glauco, sim. Sócrates, desta forma, as mulheres dos nossos guerreiros abandonarão as suas roupas, pois a sua virtude as substituirão, participarão da guerra e de todas as atividades relacionadas com a defesa da cidade, sem se ocupar de outra tarefa. No serviço, atribuir-lhe-emos apenas a parte mais leve, devido à fraqueza de seus músculos, e a respeito daqueles que zombam das mulheres, quando estiverem treinando para um objetivo superior, não sabem do que zombam nem o que fazem. De fato, devemos sempre afirmar que o útil é belo e que só o nocivo é vergonhoso. Glauco, tens toda a razão. Sócrates, podemos afirmar que esta disposição da lei a respeito das mulheres é como uma onda a que acabamos de escapar a nado. E não só conseguimos não submergir ao decidirmos que os nossos guerreiros e as nossas guerreiras devem fazer tudo em comum, mas também o nosso discurso demonstra que isso é ao mesmo tempo possível e vantajoso. Glauco, realmente, não é pequena a onda que acabamos de escapar. Sócrates, não a julgarás grande quando vides a que vem em seguida. Glauco, mostra-me então. Sócrates, penso que a essa lei e as precedentes se segue esta. Glauco, qual? Sócrates, todas as mulheres dos nossos guerreiros pertencerão juntamente com todos ao mesmo trabalho, executarão as mesmas tarefas. Sócrates, depois voltaremos no assunto. Vejo que não há como fugir. Concede-me, porém, este favor, deixa-me que me despeça por um tempo, como alguém que precisa se alimentar com seus próprios pensamentos, quando caminha sozinho. Com efeito, esta espécie de pessoas não espera descobrir por que meios obterão o que desejam, rejeitando esta preocupação, a fim de não se fatigarem a deliberar sobre o possível e o impossível. Supõem que possuem o que querem, arranjam o resto como lhes agrada e comprazem-se em enumerar
tudo o que farão depois do êxito, tomando assim a sua alma, já sobremaneira cansada do assunto, ainda mais cansada. Muito bem, também eu me rendo por ora e pretendo prorrogar para mais tarde a questão de saber como meu projeto é exequível. Para o momento, julgo exequível e vou examinar, analisar, se me permitires, as atitudes que tomarão os magistrados quando ele for aplicado e provar que nada será mais vantajoso do que a sua aplicação para a cidade e para os guerreiros. E isto, o que tentarei analisar contigo. Em primeiro lugar, veremos em seguida a outra questão, se concordares. Glauco, claro que concordo. Começa. Sócrates, acredito que os magistrados e os seus auxiliares, se forem dignos de seus nomes, quererão estes fazer o que lhes for mandado, e aqueles mandar conformando-se às leis ou inspirando-se nelas, nos casos que deixarmos a sua ponderação. Glauco, é natural. Sócrates, logo tu, o seu legislador, da mesma forma que escolheste os homens, escolherá as mulheres, reunindo tanto quanto possível as naturezas semelhantes. Ora, aquelas e aqueles que tiveres escolhido, tendo domicílio comum, tomando todos os seus trabalhos em comum. Sócrates, mas como serão os mais vantajosos, Glauco? Vejo na tua casa cães de caça e um grande número de nobres aves. Por Zeus, prestaste alguma atenção às suas uniões e à maneira como procriam? Glauco, que queres dizer? Sócrates, em primeiro lugar, entre esses animais, embora todos sejam de boa raça, não existem aqueles que são ou se tornam superiores aos outros? Glauco, existem. Sócrates, pretendes ter filhotes de todos ou só te interessa ter os melhores? Glauco, dos melhores. Sócrates, dos mais novos ou dos mais velhos ou dos que estão na flor da idade? Glauco, dos que estão na flor da idade. Sócrates, e não crês que, se a procriação não se realizasse dessa maneira, a raça dos teus cães e das tuas aves degeneraria muito? Glauco, é verdade. Sócrates, mas qual é a tua opinião sobre os cavalos e os outros animais? O que acontece com eles é diferente? Glauco, não, pois seria absurdo. Sócrates, meu caro amigo, de que extraordinária superioridade deverão ser possuidores os nossos líderes e o mesmo se passar em relação à raça humana? Glauco, sem dúvida que se passa o mesmo, mas por que dizeis isso? Sócrates, porque eles necessitarão empregar uma grande quantidade de remédios. Ora, o médico medíocre parece nos bastar quando a doença não exige cuidados e remédio e é passível de ceder apenas com um simples regime. Ao contrário, quando exige remédios, sabemos que é necessário um médico mais capacitado. Glauco, é verdade, mas onde pretende chegar? Sócrates, a isto é possível que os nossos governantes se vejam obrigados a empregar largamente a mentira e o engano para o bem dos governados, e já afirmamos que tais práticas eram costume na a forma de remédios. Glauco, e afirmamos uma coisa correta. Sócrates, e essa coisa será muito correta no que concerne a todas as práticas no campo de batalha. Glauco, como assim? Sócrates, assim proporcionaremos festivais onde reuniremos noivos e noivas com acompanhamento e hinos que os nossos poetas comporão em honra dos casamentos celebrados. A respeito do número de casamentos, deixaremos aos magistrados a incumbência de fixá-lo, de forma que mantenham o mesmo número de homens, tendo em conta as perdas causadas pela guerra, as doenças e outros acidentes, e que a nossa cidade, na medida do possível, não aumente nem diminua. Glauco, está certo. Sócrates, a respeito dos jovens que se tiverem distinguido na guerra ou em outra atividade,
conceder-lhe-emos, além de outros privilégios e recompensas, uma maior liberdade de se unirem em casamentos com de se unirem às mulheres, a fim de que a maioria das crianças possam ser geradas por eles. Sócrates, a respeito dos jovens que tiverem se distinguido na guerra ou em outra atividade, conceder-lhe-emos, além de outros privilégios e recompensas, uma maior liberdade de se unirem às mulheres, a fim de que a maioria das crianças possam ser geradas por eles. Glauco, tens razão. Glauco, é verdade. Mas continuemos na exposição do nosso projeto. Afirmamos que a procriação dos filhos deveria fazer-se na flor da idade, disse Sócrates. Glauco, sim, Sócrates, mas não achas que a duração média da flor da idade é de 20 anos para as mulheres e de 30 para os homens? Glauco, como estipulas este tempo para cada sexo? Sócrates, a mulher parirá para a cidade dos 20 aos 40 anos, o homem gerará para a cidade até os 55 anos. Glauco, realmente, para um como para o outro, é o período de maior vigor do corpo e do espírito. Os de sexo feminino de filhas, e eles o chamarão de pai. Chamará netos aos filhos deste, e eles chamarão de avó a ele e aos seus companheiros de casamento, e chamarão de avós as suas companheiras. Por isso, por fim, todos os que tiverem nascido no tempo em que os seus pais e as suas mães forneciam filhos à cidade, tratar-se-ão de irmãos e irmãs, de maneira a evitar que, como já dissemos, contraia união entre si. Contudo, a lei permitirá. Sócrates, será assim, Glauco, a comunidade das mulheres e dos filhos entre os guerreiros da tua cidade, que esta comunidade se harmonize com o resto da Constituição e seja altamente desejável. Eis o que o nosso discurso deve agora demonstrar. Não é assim? Glauco, por Zeus. Sócrates, ora, como ponto de partida do nosso acordo, não devemos perguntar a nós mesmos qual é, na organização de uma cidade, o maior bem, aquele que o legislador deve visar ao elaborar as suas leis, e qual é também o maior mal? Em seguida, não se deve examinar se a comunidade que acabamos de descrever nos orienta para esse grande bem e nos afasta desse grande mal? Glauco, concordo plenamente. Sócrates, mas há maior mal para uma cidade do que aquele que a divide e a torna múltipla em vez de uni-la, em vez de una, há maior bem do que aquele que a une e toma una? Glauco, não. Sócrates, pois bem, a união de prazer e dor não é um bem na cidade quanto na medida do possível. Todos os cidadãos se alegram ou sofrem igualmente com os mesmos acontecimentos, felizes ou infelizes? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e não é o egoísmo destes sentimentos que a divide quando alguns se afligem e outros se alegram por ocasião dos mesmos acontecimentos, públicos ou particulares? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e isso não é devido ao fato de os cidadãos não serem unânimes em pronunciar estas frases: isto me diz respeito, isto não me diz respeito, isto não tem nada a ver comigo? Glauco, sem sombra de dúvidas. Sócrates, por conseguinte, a cidade onde a maioria dos cidadãos diz, no que concerne às mesmas coisas, isto me diz respeito, isto não me diz respeito, esta cidade está excelente e organizada? Glauco, com certeza que sim. Sócrates, e ela não se comporta como um único homem? Eu explico. Quando um dos nossos dedos recebe um ferimento, a comunidade do corpo e da alma, que forma uma única organização, experimenta uma sensação, totalmente e ao mesmo tempo sofre, como uma das duas partes. Por isso, dizemos que o homem tem dores no dedo. Acontece a mesma coisa com
qualquer outra parte do homem, quer se trate do mal-estar causado pela dor, quer do bem-estar que provoca alegria. Glauco, de fato acontece a mesma coisa, e a imagem perfeita que buscavas do Estado bem governado. Sócrates, então, se a um cidadão acontecer um bem ou um mal qualquer, será principalmente uma cidade, assim que experimentará como sendo seus os sentimentos que ele experimentar, e ela, como um todo, compartilhará a sua alegria ou a sua tristeza. Glauco, é assim que deve ser numa cidade bem administrada e com boas leis. Sócrates, agora voltemos à nossa cidade e analisemos se as conclusões a que chegamos se aplicam especificamente a ela ou se aplicam de preferência a outra cidade qualquer. Glauco, certo. E é assim que devemos fazer. Sócrates, nas outras cidades não existem magistrados e povo como na nossa? Glauco, existem. Sócrates, e todos se tratam por cidadãos? Glauco, sim, claro. Sócrates, nas outras cidades, além de cidadãos, que nome em especial dá ao povo aqueles que o governam? Glauco, a maioria os chama de senhores, e nos governos democráticos, arcontes. Sócrates, e na nossa cidade, que outros nomes, além de cidadãos, dará o povo aos líderes? Glauco, os de conservadores e de defensores da pátria. Sócrates, por seu lado, como estes últimos considerarão o povo? Glauco, como a quem lhes proporcione os salários e o sustento. Sócrates, mas nas outras cidades, como os líderes tratam o povo? Glauco, como escravos. Sócrates, e como se tratam entre si aqueles que governam? Glauco, como colegas na autoridade. Sócrates, e na nossa cidade? Glauco, como guardiães do mesmo povo. Sócrates, diz-me, nas outras cidades os líderes tratam como amigo um de seus colegas e como estranho um outro? Glauco, muitos agem dessa forma. Sócrates, logo pensam e dizem que se preocupam com os interesses do amigo e não com os do estranho. Glauco, é verdade. Sócrates, entre os teus guerreiros, existe algum que possa pensar ou dizer de um dos seus colegas que lhe é estranho? Glauco, de forma alguma, pois cada um verá os outros, nos outros um irmão ou um irmão, um filho ou uma filha, ou qualquer outro parente na linha ascendente ou descendente. Sócrates, excelente. Agora respondo a isto. Legislarás apenas para que eles toquem entre si nomes de parentesco. Sócrates, excelente. Agora responde a isto. Legislará apenas para que eles troquem entre si nomes de parentesco ou para que todos os seus atos estejam de acordo com esses nomes, para que exprimam aos seus pais todos os deveres de respeito, solicitude, obediência que a lei prescreve em relação aos pais, sob pena de incorrer no ódio dos deuses e dos homens se agirem de modo diferente. Com efeito, agir de modo diferente é cometer uma impiedade e uma injustiça. São estas máximas ou outras que todos os teus cidadãos ensinarão às crianças, falando-lhes dos seus pais, que lhes mostrarão, e dos outros parentes. Glauco, serão essas. Seria ridículo que proferissem esses nomes de parentesco sem cumprir os deveres que eles implicam. Sócrates, assim em nós, mas de quem em todas as outras os cidadãos proferirão em uníssono quando acontecer algum bem ou mal a um deles. As nossas frases de há pouco, os meus negócios vão bem ou meus negócios vão mal. Glauco, nada mais verdadeiro. Sócrates, mas não afirmamos que em decorrência desta convicção e desta maneira de falar, haveria entre eles uma identidade de alegrias e de tristezas? Glauco, sim,
Nós afirmamos com acerto. Sócrates, os nossos cidadãos estarão unidos naquilo que considerarão o seu próprio interesse, e assim unidos experimentarão alegrias e tristezas em perfeita comunhão. Glauco, isso mesmo. Sócrates, a que atribuir efeitos tão admiráveis, senão a constituição de nossa, especialmente a comunidade das mulheres e dos filhos estabelecida entre os guerreiros? Glauco, não há dúvida de que esse será o principal motivo. Sócrates, mas nós concluímos que essa comunhão de interesses representa o maior bem para a cidade quando comparávamos uma cidade sabiamente organizada ao corpo na forma como este se comporta em relação a uma de suas partes no que concerne ao prazer e à dor. Glauco, e concluímos acertadamente. Sócrates, portanto, está provado que a causa do maior bem que pode acontecer na cidade é a comunidade das crianças, das mulheres e dos guerreiros. Portanto, está provado que a causa do maior bem que pode acontecer na cidade é a comunidade das crianças e das mulheres dos guerreiros. Glauco, com certeza. Sócrates, convém acrescentar que estamos de acordo com o que estabelecemos anteriormente. Com efeito, dissemos que os nossos guerreiros não deviam possuir nem casas, nem terras, nem qualquer outra propriedade, mas que deviam receber seu sustento dos outros cidadãos vivendo vida comum se quiserem ser guerreiros autênticos. Glauco, muito bem. Sócrates, então não tenho razão para afirmar que as nossas disposições anteriores, juntamente com as que acabamos de tomar, farão deles guerreiros ainda mais autênticos e os impedirão de dividir a cidade. O que aconteceria se cada um não chamasse de suas as mesmas coisas, mas as coisas diferentes? Se morando separadamente, levassem para suas respectivas casas tudo aquilo que pudessem garantir a posse exclusiva? E tendo eles alegrias e tristezas pessoais, ao passo com uma crença idêntica a respeito do que lhes pertence, terão todos o mesmo objetivo e experimentarão, tanto quanto possível, as mesmas alegrias e as mesmas tristezas? Glauco, acho que sim. Sócrates, pois bem, não desaparecerão processos e acusações em uma cidade onde cada um só terá o seu próprio trabalho e cada um ocupará de sua tarefa?